A Úrsula, como vocês podem ver, ela está completamente louca, então ela começa a dizer ao Memo que está amarrado e logo depois que ela tem tacado gasolina por todo o canto, ela diz que a partir de agora eles vão estar juntos para sempre, como o amor que ferve ali no peito dela. O Memo fica desesperado perguntando a ela o que ela vai fazer, o que ela está fazendo, e ela simplesmente vai ali, pega um fósforo, liga ele e diz ao Memo que a partir de agora ninguém nunca mais vai separar eles dois. Liga o fósforo e solta, tacando fogo em tudo ali. Nos próximos capítulos da novela Meu Caminho é Te Amar, tudo começa já com o Memo, logo depois de ter sido capturado e todo amarrado. Agora, nesse momento, ele tem um pesadelo com a Isabela gritando, chamando por ele, pedindo ajuda. O tempo passa, então no outro dia, logo cedo, quando ele se acorda, ele começa a entrar em desespero ao perceber que está todo amarrado e tenta de todo jeito se soltar, mas é praticamente quase impossível. E enquanto ele fica de todo jeito ali, tentando tirar essas amarrações do braço dele, é aí que a Úrsula chega com o vestido de noiva e cantando uma música de casamento, chega até o Memo e dá bom dia a ele, chama ele de meu rei da estrada. A Úrsula se aproxima dele e tenta até beijar o Memo, só que o Memo rejeita ela e fica muito agoniado, perguntando a ela o que é que ela está fazendo. Ela diz que ali é o fim e o começo ao mesmo tempo, e chama ele de amor, e ele fica perguntando a ela, ainda mais agoniado, do que é que ela está falando. Ela continua dizendo para ele que hoje vai ser o começo de tudo e que a partir dessa nova etapa eles vão estar juntos para sempre. Ele fica calado e ela diz que eles vão ficar juntos para sempre, além desse mundo ali, em um lugar que nada e nem ninguém vão poder separar eles dois. Enquanto ela vai falando, vai colocando o vestido de noiva ali em cima do Memo, e ele a cada momento ali vai ficando mais agoniado, pergunta o que é que ela está falando, o que é que ele está pensando em fazer. Ela diz o quão aquele vestido ali é bonito e que esse é um dia muito especial para ela e que a partir de hoje eles vão estar juntos novamente. Ele fica olhando para ela muito assustado e ela diz novamente que eles vão estar juntos, mas agora para sempre e em toda a eternidade. Depois, novamente, ela começa a cantar música de casamento e vai embora e deixa o Memo desesperado. Um pouco mais à frente, ela volta agora com um galão de gasolina e deixando o Memo ainda mais desesperado e perguntando a ela o que ela pensa que vai fazer com tudo isso ali, e ela fica calada e ele continua insistindo, perguntando o que ela vai fazer com essa gasolina, e ela diz que esse aí foi o único caminho que ele deixou para ela. Ele continua gritando a ela, mandando ela parar e perguntando o que é que ela está fazendo. Ela diz que vai começar a contar uma história para ele e diz que a mãe dela queimou o papai dela logo depois que descobriu que ele tinha outra mulher. Ele continua gritando, mandando ela parar, perguntando o que ela está pensando, o que está fazendo, e ela diz que ele não se preocupe, que ele fique tranquilo, que a partir de agora ela não pensa em castigar ele e que nem muito menos pretende desistir dele. Ele fica todo agoniado ali, tentando se soltar, mas ela continua tacando gasolina por todo canto e depois pergunta a ele se ele sabia que o fogo limpa tudo. Ela grita com ele, manda ele se calar e que fique tranquilo, que tudo vai dar certo, que a partir de agora eles vão ser felizes na eternidade. Só que é impossível pedir isso ao Memo, porque ele tá vendo ali 2 galões de gasolina e ela tacando gasolina por todo canto e vendo essa loucura dela fazendo tudo isso e sorrindo, e ele fica desesperado pedindo para ela parar e que ela não faça nada disso porque ela pode se arrepender. A Úrsula continua dizendo a ele que não se preocupe, que ela nunca vai se arrepender, porque a partir de agora nada, nem ninguém, nem muito menos aquela lagartixa vai poder atrapalhar o amor que existe entre eles dois. Ele continua ali agoniado, tentando se soltar e dizendo a ela que ela não faça isso, que isso é uma loucura, que não é ela fazendo isso que ela vai conseguir o que ela quer. Ela continua dizendo para ele, sorridente, que não se preocupe, que tudo que ela quer, ela já tem ali em seus braços. Depois ela pega o vestido e continua dizendo a ele que se tranquilize, se deita ao lado dele e diz que esse momento ali é um momento muito lindo. Ela então fica a todo custo ali tentando beijar ele e ele diz que por Deus que ela não faça nenhuma loucura, por favor. Ela se levanta em cima da cama e diz a ele que a partir de agora eles vão estar juntos
juntos para sempre. Ele fica dizendo a ela que ela não faça nada disso que ela está pensando, por favor. Então ela puxa um pouco a blusa ali e mostra a tatuagem com o nome de Memo e diz que agora eles vão estar juntos para sempre, como esse amor que arde por ela que está ali no seu peito. Ela então taca a mão na chana, pega uma caixa de fósforo e o Memo continua desesperado, perguntando o que ela está pensando de fazer, que por favor ela não faça isso, e ela diz que, como já disse uma vez a ele, vai voltar a repetir que nem a morte vai separar eles dois. Então ela liga o fósforo e fica um tempinho olhando para aquele fogo. O Memo continua gritando, pedindo a ela que por favor que ela não jogue esse fósforo, que ela não faça isso, só que é perdido, porque nesse momento é o que ela faz, ela bate a doideira nela e joga o fósforo em toda aquela gasolina. A Úrsula logo depois, muito sorridente, se deita ali ao lado dele e diz que a partir de agora eles vão ser felizes, só que em um passe de mágica o Memo ele consegue se soltar e diz a ela que eles têm que sair dali imediatamente, mas a Úrsula não quer deixar e tenta até segurá-lo. Ela fica pedindo a ele que ele não pode sair, e ele diz que sim, que eles têm que sair agora mesmo porque tudo está queimando. Ele fica o tempo todo muito agoniado, tentando tirar aquele nó que está na perna dele para que ele possa dar voado dali, e a Úrsula fica todo o tempo dizendo a ele que ele não pode sair dali e deixar ela sozinha, porque eles têm que ser felizes lá na eternidade. O Memo, logo depois de conseguir tirar os nó, ele diz a ela que eles têm que sair dali agora mesmo, e ela continua com a joelheira dela dizendo que ele não sai, e que ela suplica a ele que eles fiquem ali juntos. O Memo então consegue saltar daquela cama e vai lá pro lado da porta, e ela continua dizendo a ele que ele volta e que ela não pode morrer sozinha e que precisa muito dele, e ele fica gritando com ela que por favor que ela pule dali agora mesmo porque está tudo queimando. O Memo por sua vez continua gritando para que ela saia dali porque está tudo queimando, só que é perdido que a Úrsula deu aquela travada e o negócio dela é só gritar. Então ela acaba fazendo pior, fazendo o quê? Se deitando naquela cama e só gritando. E ele também gritando do outro lado para que ela saia dali agora mesmo. E ao ver que ela não vai sair e pegou fogo até na cama, então é quando ele decide sair lá fora e tudo nesse momento explode. Ele fica com a mão na cabeça olhando lá para casa e ainda ele consegue, dá para ouvir ali os gritos da Úrsula. O Memo então, sem saber mais o que fazer, ele decide ir para casa, e ao chegar lá ele fica travado em silêncio, e quem está lá já é a Amparo e a Daniela, que quando olha para ele fica logo assustada. Ela abraça o Memo e vê ele daquela forma e pergunta o que foi que aconteceu. Ele fica calado e a Daniela continua perguntando a ele o que foi que aconteceu, que ele fale, e ele continua ali em silêncio. E a Amparo insiste para que ele fale agora mesmo o que foi que aconteceu e pede para que ele fale, por favor. Ele então diz que não conseguiu fazer nada para salvá-la e que agora a Úrsula está morta. Só que para os negócios começar a se encaixar, quem chega ali agora é a Sandra, que pede licença e pergunta se pode entrar e conversar com eles, e a Amparo, por sua vez, diz que vai sair, deixa eles a sós para que eles possam conversar. O Memo logo depois pede a ela que por favor que ela se sente, ela agradece, se senta e eles ficam um olhando para o outro. A Sandra então, vendo ali aquele silêncio, ela diz que vai ser logo direta e quer que eles fiquem sabendo que o Fausto é o pior de todos os homens desse mundo. Ela continua dizendo que é por causa disso que ela tem medo, porque ele, o Fausto, não vai descansar até matá-la. A Daniela pergunta o porquê que ela está dizendo isso. A Sandra diz que é porque ele matou o irmão dela, e o Memo diz que não foi dessa forma que aconteceu, porque o Eron deixou uma carta ali dizendo que foi ele mesmo quem tirou a própria vida. O Memo continua dizendo que o Eron só fez isso porque na carta estava escrita que ele sentiu muita culpa logo depois de tudo que ele fez contra a Olivia. A Sandra então começa a revelar tudo para eles e diz que tudo isso é uma mentira, porque o homem que fez tudo aquilo contra a Olivia e inventou toda aquela mentira, inclusive o testamento também do bebê, foi o Fausto. Daniela e Memo ficam um olhando para o outro ali, chocados ao descobrir tudo isso. A Daniela logo depois olha para Sandra e pergunta a ela o que é que ela está dizendo e pede que por favor ela explique tudo melhor. Ela então começa a dizer que a verdade é que ela ficou em silêncio ali por
tantos anos e que tudo isso está deixando ela atormentada. Eles ficam calados e a Sandra continua dizendo que Fausto, ele é um monstro e que foi ele quem contratou ela para cuidar da Olivia quando ela estava grávida. O Memo, muito revoltado, diz que então esse infeliz do Fausto, ele já tinha tudo planejado, né? Daniela também fica revoltada e diz que classe de miserável ela esteve casado por tanto tempo. O Memo continua dizendo que a Olivia, quando terminou com ele, terminou porque ele era um motorista de caminhão e que não era grande coisa para ela e que inclusive ela queria se encontrar com quem tinha dinheiro, e foi aí quando ela se encontrou com esse miserável do Fausto. O Memo continua dizendo que a ganância dela fez ela se encontrar com o Fausto, esse miserável que destruiu a vida toda dela. A Sandra diz que a Olivia ela nunca desconfiou que o Fausto de fato ele queria ali era levar a filha dela assim que ela nascesse. Sandra continua dizendo que é por conta dessa menina aí que dependia para que ele, o Fausto, recebesse a herança do pai dele. Ela continua dizendo que no meio de toda essa dor que ela, a Olivia, estava vivendo, eles assinaram um documento para comprovar tudo isso. Ela continua dizendo que foi aí quando o Fausto decidiu jogar a Olivia lá na prisão para que assim ela não atrapalhasse ali os planos dele e que ela, a Olivia, não pudesse vir ali de alguma forma lhe prejudicar. A Daniela fica muito amargurada e diz que o Fausto é um miserável e que na realidade ali as maldades dele não têm limites. Sandra diz que o doutor que conseguiu ali trazer a Isabela ao mundo, ele estava ali determinado a contar ao mundo e dizer toda a verdade denunciando o Fausto. Memo e Daniela ficam olhando para Sandra apavorado com toda essa situação que está acontecendo, e a Sandra continua falando que esse médico que foi responsável de trazer a Isabela ao mundo, o Fausto, logo depois que descobriu que ele estava querendo lhe denunciar, foi aí que o Fausto mandou matar ele. O Memo pergunta como assim, o que é que ela está dizendo, então ela repete para ele e logo depois ela também diz que ele está tentando calar ela e pode garantir para eles que o irmão dela, ele não tirou a vida não. Eles ficam ali olhando para Sandra, que continua falando que quem fez isso com o irmão dela foi o próprio Fausto, para impedir que seus segredos sujos ali viessem todos eles à tona. E logo depois que eles têm ali uma conversa muito longa, depois de tudo isso aí que aconteceu, é aí quando eles decidem revelar tudo isso para o Eugênio. Só que antes de tudo isso, foi aí quando o Memo foi lá, ligou para a polícia e diz agora a Sandra que já falou com a polícia que eles estão chegando e que ela vai ter que passar muito tempo ali na prisão por ter ajudado esse infeliz. E ela diz que tá tudo bem, que eles não precisam se preocupar porque ela deve sim pagar pelo que ela fez. Ela continua dizendo que está disposta a fazer tudo isso e declarar diante das autoridades tudo o que ela sabe. Ela só pede a compreensão de todos eles e diz que sente muito por tudo isso. A Daniela diz que ela causou um dano muito grande por ela ter ficado esse todo o tempo ali calada. O Eugênio, logo depois de saber de tudo isso, ele fica ali revoltado e continua dizendo que a filha dele se casou com um criminoso e que ela, a Karen, ela precisa saber de tudo isso. Ele continua falando que eles precisam falar tudo isso para Karen porque ela tem que se separar desse infeliz imediatamente. Só que aí, quando a Sandra pergunta se ele é o pai da Karen, e ele fica ali meio confuso e pergunta a ela se ela também conhecia a filha dele. Então é aí quando a Sandra revela para ele e diz que essa Karen aí, ela também é cúmplice do Fausto. Eugênio fica revoltado logo saber que a filha também está envolvida em tudo isso, e a Sandra continua falando que ela protege ele e que por culpa dela, ela perdeu todas as provas porque eles destruíram todas as provas que ela tinha contra todos eles, e deixa bem claro e alto e bom som para o Eugênio que a Karen apoia ele em tudo. Só que a Sandra não se cala não e vai falar algo que vai deixar agora o Eugênio revoltado, porque ela diz que nem ao menos ela, a Karen, se importa, porque ela sabe que foi o Fausto que ocasionou ali a morte da própria mãe dela. Então é aí quando o Eugênio fica ainda mais revoltado e pergunta como assim, do que é que ela está falando. Ela então começa a dizer que foi ele, o Fausto, que ordenou o irmão dela que sabotasse o helicóptero que ela iria viajar. O Eugênio fica revoltado ali e quase dando um treco nele, e ele diz a ela que por favor que ela não diga umas besteiras dessa. O Memo diz a ele que sabe o quanto isso é muito doloroso para
para ele, mas que a Karen, ela não é a pessoa que ele acha que ela é, e que inclusive ela tentou até também matar a Daniela quando empurrou ela lá daquelas escadas, e que a Daniela perdeu até a sua memória por um tempo. A Daniela também revela para o Eugênio que ele não venha pensar que a Karen é uma boa moça, porque ela mesma revelou para Daniela que a Karen, foi quem provocou ali os abortos que a Daniela teve, onde ela perdeu seus filhos. A Sandra diz novamente ao Eugênio que ele não venha pensar que a Karen não tem nada a ver com toda essa história, porque ela é sim cúmplice do Fausto e que ela é tão culpada quanto o próprio Fausto. Eugênio, por sua vez, ele fica desesperado, sem saber como agir nesse exato momento, porque jamais ele acreditava que a filha fosse capaz de fazer tudo isso. É isso aí, pessoal, não se esquece de se inscrever em nosso canal e deixar aí o seu gostei, e também clica nesse vídeo que está aparecendo para você, porque é mais uma novidade que ainda virá nos próximos capítulos da novela Meu Caminho é Te Amar. Agradecemos a presença de cada um de vocês, um grande abraço, fica com Deus, valeu, fui!